Salmos 56. A palavra de Deus aqui é o Salmo de Davi, cujo título apresentado é Salmo de Davi, na ocasião em que os filisteus o prenderam em Gate, para ser contado com a melodia Pomba em carvalhos distantes, né? Eu citei de manhã a realidade de que não há nenhuma parte da Bíblia um registro de que Davi ficou preso em Gate, terra dos filisteus, mas esse salmo traz para nós algo muito interessante. Vamos ler, portanto, aí a palavra de Deus, versículo de número 8, somente. Conheces bem todas as minhas angústias e recolheste as minhas lágrimas num jarro, e o teu livro, em teu livro registraste cada uma delas. Então conheces bem todas as minhas angústias e recolheste as minhas lágrimas num jarro ou num odre, e em teu livro registraste cada uma delas. Outra tradução é: contaste os meus passos, né? Davi faz menção a um período que ele viveu, sendo perseguido por Saul, tendo que fugir apressadamente para uma terra, a terra dos filisteus. Chegando lá na terra dos filisteus, Davi, portanto, enfrentou aquilo que era um dos seus maiores pesadelos, porque em toda a região dos filisteus havia ali pessoas que procuravam a cabeça de Davi. Davi era aquele jovem que matou o gigante, o grande Golias, o guerreiro dos filisteus. E agora, fugindo de Saul, Davi vai se refugiar exatamente na terra dos filisteus. Lá, Davi, portanto, tendo necessidades, ele procura o sacerdote, dizendo a ele que os seus homens estavam já com fome e cansados e que precisavam se alimentar. Então o sacerdote dá para Davi o melhor pão, o pão que era pão consagrado para ele e para os seus homens. E nesse momento o sacerdote pergunta a Davi se os homens estavam puros, purificados, se eles não haviam tido relações sexuais, se estavam santificados. E Davi diz: sim, todas as vezes que os meus homens saem comigo, eles estão puros, estão santificados. Então naquele momento eles comeram o pão da proposição, pão sagrado. E ainda depois disso, Davi pergunta ao sacerdote se haveria alguma espada ou algo que pudesse dar a ele como provisão para se proteger. Então o sacerdote diz: olha, há aqui aquela espada, a espada de Golias. Então imediatamente Davi disse: serve, eu quero. E Davi pegou aquela espada que foi provisão de uma batalha no início da sua vida e ministério, num dos piores momentos da sua vida. Qual era o pior momento de Davi? Era o momento em que Davi teve que sair da cidade de Jerusalém, correndo, fugindo do seu rival Saul. Davi, durante a sua caminhada, agora se refugia em um lugar perigoso. Por isso o Salmo 56 traz para nós exatamente a ideia. Ele começa com declarações de Davi em sofrimento. Ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sofro perseguições. Meus inimigos me atacam o dia todo. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Louvo a Deus por suas promessas, e confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Então Davi começa o salmo declarando que ele estava sim sofrendo perseguições e perigo, e que durante a sua caminhada, durante o período em que ele esteve na terra de Gate, Davi derramou muitas lágrimas. Por isso a Bíblia está dizendo que Deus recolhe as lágrimas, todas elas, no seu jarro ou no seu odre.
A melhor tradução é o odre. Por quê? Porque o odre é o recipiente onde se guarda ou se guardava água e vinho. Ele era construído de couro. E naquele recipiente, quando no processo natural das coisas, a uva que é esmagada se transforma em mosto, ela é colocada dentro do odre. E ali ela passa pelo processo de fermentação e se transforma em vinho. Davi estava dizendo que durante a sua caminhada, fugindo de Saul, ele foi muitas vezes perseguido, odiado, maltratado. Olha que interessante, Davi saiu da mesma cidade onde ele havia sido declarado um homem de vitórias, um homem grandioso. Lembra quando Davi venceu Golias? Eles cantavam nas ruas dizendo: Saul matou milhares, mas Davi 10.000. Davi fez muito mais do que eles. Aquele povo que aclamava Davi, agora é o povo que odeia Davi. Davi sai como um cão de Jerusalém, se escondendo na cidade dos filisteus, numa das piores terras onde ele poderia estar, na terra onde em cada café, em cada bar, podemos dizer assim, havia ali uma foto de Davi. Qualquer um poderia receber uma recompensa pela cabeça de Davi. Os filisteus odiavam ele. A Bíblia diz que em 1 Samuel capítulo 21, quando Aquis, um dos filisteus que estavam lá, viram Davi e disseram: não é este aquele que derrubou o gigante? Davi teve que se fingir de louco para que ele não percebesse. Davi deixa escorrer a barba no seu rosto, finge de louco para que eles não percebam que é ele, o grande rei Davi. Ali Davi se refugia, e ele diz que durante o tempo que ali esteve, ele teve que lidar com muitos sentimentos. Ele teve que lidar com perseguição, traição, angústias e dores. O que fez isso com Davi? Fez Davi chorar. É interessante que as pessoas choram por muitas coisas. Pessoas choram por vários motivos. Algumas por desequilíbrio emocional, outras choram por motivo real e verdadeiro. Por exemplo, quando você estuda a parte de João capítulo 11, Jesus chorou. Hebreus capítulo 5, verso 8 diz que Jesus também, sofrendo tudo que sofreu, apresentou aquele que podia livrar da morte lágrimas, orações e súplicas que foram atendidas. Mas é interessante que há ali dois momentos que Jesus chorou. Um refere-se à morte de Lázaro, a outra refere-se ao Getsemane. Por que Jesus chorou quando Lázaro morreu? Alguns comentaristas podiam dizer que Jesus chorou não porque o fim de Lázaro estava decretado, mas ele chorou por saber exatamente o que o pecado e a morte traz na vida do homem. Aquela realidade que Lázaro experimentou. Davi chorou, aliás, Jesus chorou porque viu exatamente a miséria humana quando Lázaro, morto, sepultado, já estava ali e o pecado havia levado o homem até aquelas consequências. Ele chora a dor humana, ele chora pela consequência da morte na vida humana. E no Getsemane, Jesus chorava porque ele orou a Deus dizendo: se possível, passa de mim esse cálice 3 vezes. E o Pai não respondeu. Mas Hebreus capítulo 5, verso 8 diz que as suas orações foram atendidas, mas não houve intervenção divina. Nós precisamos aprender que muitas vezes as nossas lágrimas, elas serão ouvidas por Deus, mas não significa que Deus vai intervir no momento e na hora que nós estamos pedindo. Também um outro texto interessante, Maria Madalena. A Bíblia diz que quando Jesus subiu aos céus, depois da sua ressurreição, Maria vai ao sepulcro. Chega lá, vê 2 anjos poderosos, e ela estava chorando.
os anjos perguntam para ela: mulher, por que choras? E ela responde: porque levaram o meu Senhor. Qual é o motivo das suas lágrimas? Por que você está chorando? Você tem um motivo sério para chorar? E naquele momento, então, a mulher não compreendia o propósito espiritual de toda a obra da redenção de Deus. Ela chorava porque ela não entendeu que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Para ela, Jesus havia sido morto e o seu corpo roubado. Por que ela chorava? Ela chorava porque ela acreditava que o seu Senhor havia sido destruído ali. Mas ela não tinha a compreensão espiritual de todo o processo de Deus. Muitos de nós choramos porque nós não compreendemos o que Deus está fazendo, ou queremos que Deus intervenha na hora. Só que muitas vezes lágrimas colocadas dentro de um odre significa processo de Deus, significa caminhada com Deus. Na versão atualizada da Bíblia diz que Deus contou os passos de Davi. Essa é a citação que Davi faz. Claro que nós estamos lidando aqui com um simbolismo. Deus não tem um odre. Deus também, Ele não tem lá no céu um livro para registrar cada lágrima. Mas Davi expressa essa ideia simbólica, demonstrando exatamente que Deus tem uma memória, sim. E Deus se lembra do sofrimento, da perseguição, da traição, das dores que muitos de nós passamos. Então, quando a Bíblia diz isso, eu estava pesquisando alguns comentários bíblicos, lendo alguns textos, e acabei me deparando com um livro do pastor Silmar Coelho. O Silmar Coelho traz algo muito interessante para nós. O Silmar Coelho fala sobre lágrimas transformadas ou tristeza transformada em alegria. Essa é a ideia. Isso é uma verdade bíblica. A Bíblia diz no Salmo 126 que aqueles que saem chorando voltarão com júbilo de alegria. Portanto, o que esse pastor Silmar Coelho diz? Ele diz algo interessante. Ele diz que Deus recolhe as nossas lágrimas no odre para depois nos servir numa taça de ouro na presença dos nossos inimigos. Por que Deus recolhe as nossas lágrimas? Para depois servir cada um de nós numa taça de ouro na presença dos nossos inimigos. Ele cita aí o Salmo 23, quando Davi diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que nós aprendemos com a ideia do odre é que nesse processo natural, é claro que nós queremos fazer aqui uma analogia, porque Jesus nas bodas de Caná transformou água em vinho. Deus é poderoso para transformar tristeza em alegria. Deus é poderoso para transformar luto em felicidade. Jesus já parou momentos em que pessoas pensavam: já não há mais solução. Lázaro, aquele caixão, aquele momento funeral em que Jesus toca nele. Nós vemos momentos em que parecia que não havia mais solução, mas há, porque a Bíblia diz que o início da história dele no Salmo 56 foi de perseguição, foi de calúnia, foi de dificuldades. Mas veja o fim do Salmo 56. O que Davi fala? No versículo de número 9: meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. E uma coisa eu sei: Deus está do meu lado. Louva a Deus por suas promessas. Louva a Deus por suas promessas. Confia em Deus e não temerei o que me pode fazer o simples mortal. Cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus. Te oferecerei um sacrifício de gratidão, pois me livraste da morte, não deixaste que os meus pés tropeçassem. Davi estava dizendo assim: olha, eu estive na terra dos meus inimigos, confiei em ti, e tu, ó Deus, me livrastes
da morte. Qual foi o fim de Davi? Não foi de tristeza, foi de alegria, foi de agradecimento a Deus pelo livramento que o Senhor deu a ele. Meus irmãos, quando nós lemos aqui o Salmo 56, nós aprendemos que Deus é um Deus que transforma a nossa realidade. E agora no livro de Isaías 61, a palavra de Deus traz para nós aqui um texto muito interessante, todos nós conhecemos, né? E eu gostaria de ler para você. Isaías, capítulo 61. Ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, o soberano, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, me enviou a consolar os que choram e aos quebrantados de coração, proclamar também a eles, os cativos, que sejam soltos, e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. A Bíblia está dizendo aqui que existe, conforme Salomão disse em Eclesiastes, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar e há tempo de júbilo, de alegria. Aqui Deus está dizendo até que, portanto, nesse processo, a uva que é esmagada no lagar se transforma em mosto. O mosto que é guardado dentro do odre se transforma em vinho. E que o vinho simboliza alegria e júbilo. Há um processo de Deus na minha vida e na sua vida para transformar a sua lágrima e as minhas lágrimas, que são muitas vezes de tristeza, de dor, de sofrimento e de angústias, em um novo tempo de alegria e de júbilo. Para que isso aconteça, você precisa aprender o processo de Deus e aceitar o esmagar das uvas. Você precisa entender que muitos de nós e muitos homens de Deus, como Davi, experimentaram dores tremendas. A pessoa diz assim: a vida do pastor é fácil, né? Ser ministro de Deus é fácil. Quer estar no meu lugar, irmão? Quer viver a minha vida? Se você quiser, a gente troca. Porque do lado de cá, lágrimas que são derramadas diante de Deus são lágrimas muitas vezes por nós, mas também pelos outros. Eu disse isso de manhã, repito hoje. No meu devocional durante a semana, teve um momento que eu comecei a orar e comecei a chorar. Eu pensei: Deus, por que eu choro tanto? Eu choro pela dor humana, eu choro pela realidade humana hoje, pela realidade de que muitos de nós precisamos voltar para Deus e não conseguimos. Muitos cristãos não têm mais os gemidos do Espírito Santo dentro dele. Muitos cristãos não sentem o que Deus sente. Leia o livro de Jeremias e o livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias, o profeta, chorava por Jerusalém, chorava pela miséria do povo. Jesus olhava Jerusalém, chorava, dizia: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que a ti foram enviados, quantas vezes eu quis vos ajuntar, mas vós não quisestes, porque a dureza do vosso coração não permite que vocês compreendam as minhas lágrimas. Então, nós percebemos que quando Deus nos honra, quando Deus nos exalta, quando Deus nos dá vitória, nós olhamos só para a vitória, mas não compreendemos o processo da dor, da lágrima, do quebrantamento e daquele momento a sós com Deus. Todos nós temos, a maioria de nós temos um reloginho assim, né, que conta os nossos passos. Eu fiquei pensando nisso, Davi dizendo para Deus: contaste os meus passos. Como se onde Davi andava, Deus soubesse quantos passos Davi deu fugindo de Saul, sendo caluniado, sendo perseguido e traído até pelos seus.
Então contaste os meus passos e as minhas lágrimas recolhestes, todas no teu olho. Deus, ele recolhe as lágrimas de Davi porque ele as derrama com propósito. É isso que é importante saber, que Deus não ouve lágrimas. Deus não ouve qualquer pessoa que chora. Não é pelo simples fato de derramar lágrimas que a sua oração será atendida e ouvida. Nós temos dois exemplos. Nós temos um exemplo em Malaquias capítulo 2, que a Bíblia diz que os sacerdotes choravam no altar, mas Deus disse: eu não vos ouvirei. Por quê? Porque vocês não obedecem a minha palavra. A Bíblia diz também em Joel capítulo 2 para os sacerdotes chorarem calpendo no altar. Chorem, sacerdotes, ministros de Deus. Há um outro texto em Tiago capítulo 4 versículo 7 em que Deus fala sobre lamentai e chorai. Lamentai e chorai pelo vosso pecado. Então, essas lágrimas muitas vezes não são lágrimas que vão trazer uma intervenção divina imediata. Há um processo de Deus, e esse processo de Deus de transformação, você entra nele, quebrantando o seu coração e a sua vida, até experimentar o tempo de júbilo e de alegria na presença de Deus. Agora, você tem, por exemplo, o exemplo do rei Ezequias. A Bíblia diz que o profeta foi até ele enviado por Deus, Isaías, e disse a ele: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Ezequias virou o seu rosto para a parede e derramou lágrimas. O profeta que estava indo embora voltou para trás e disse a Ezequias: o Senhor me enviou de volta e disse: não morrerás, viverás mais 15 anos. O Senhor ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Então as lágrimas que Ezequias derramou, ele disse assim: eu andei na tua presença, eu fui fiel aos teus mandamentos, eu guardei os teus estatutos, eu vivi para ti. E ele chorava. O profeta foi e voltou. Deus viu a lágrima e Deus atendeu a sua oração. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo que você tem muito interessante de lágrima na Bíblia é o exemplo do filho de Agar, a mulher que foi expulsa da casa de Abraão, a concubina de Abraão, que vivia na casa de Abraão e Sara. Quando eles foram despedidos pelo deserto, diz a Bíblia que o anjo ouviu a voz do menino que chorava de fome. Deus ouviu a oração, Deus ouviu o choro do menino, e Deus abençoou aquela criança e fez dela príncipes e reis. Daí vieram os povos árabes. Deus ouviu a lágrima. Ah, pastor, mas como é que é essa questão? Se eu chorar, Deus ouve? Não, porque a lágrima precisa ter um propósito. Lembra da mulher, da Maria Madalena? Mulher, por que choras? Está com depressão? Está com problema psicológico? Está com descontrole emocional? Toma um remedinho. Mas se você não está, você chora com um propósito diante de Deus. As lágrimas, com a intenção do coração, trarão a bênção de Deus para a sua vida. Elas são depositadas no odre e se transformarão em vinho. É bonito saber que Deus tem um processo na nossa vida. Deus tem um processo de transformação para nós. E no tempo em que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, não é tempo de alegria. Não é tempo de alegria. Eu fico muito incomodado com algumas igrejas que não usam mais a expressão culto a Deus, né? A gente vê para todos os lados aí, aqui em Portugal, uma tendência. Todo mundo fala assim: celebração, 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 celebração. Eu não sei para que tanta celebração. Me incomoda, esse negócio tem me incomodado. Vamos para o culto? Não, vou para a celebração. Está bem, mas nem só de celebração vive a igreja. A igreja tem que viver também
clamor, de lágrimas, de quebrantamento, de derramar vida na presença de Deus. Nem sempre a nossa vida será vitória. Também é verdade que nem sempre na nossa vida será sofrimento. Não existe que o cristão vai viver o tempo todo no sofrimento. E não existe também na Bíblia a ideia de que o cristão vai viver somente vitórias. Mas quando você lê, por exemplo, o Salmo de número 86, diz: o qual passando pelo vale de Baca, ou vale de lágrimas, faz dele um manancial, de bênçãos cobre a primeira chuva. Ele está dizendo que aquele que passa por este local, por este vale, por este local com sofrimento, com derramar de vida, com angústias, Deus transforma aquele lugar, Deus transforma aquele vale, Deus transforma aquela circunstância, porque nós podemos viver tristezas que são circunstanciais. Eu estou triste porque algo ruim aconteceu comigo, mas também posso viver alegrias que são circunstanciais. Eu estou feliz porque algo bom aconteceu comigo. Isso é circunstancial. Isto é a dialética da vida. Um dia você vence, um dia você perde. Mas Davi chorava não por uma realidade circunstancial. Ele chorava porque ele caminhava com Deus, e durante as suas dores, os seus lutos, as suas perseguições, as suas aflições, Davi depositava diante de Deus todas as suas lágrimas e dores, e confiava que Deus traria um novo tempo para ele, e Deus trouxe. Deus trouxe. Então o crente chora. Nós precisamos chorar mesmo. Não é só uma válvula de escape. Quando você está muito angustiado, você chora porque você precisa aliviar o coração, um alívio emocional. Você tem que chorar com um propósito. Senão, meu irmão, para de chorar. Mas se você chora diante de Deus com um propósito, como Jeremias chorava, como Jesus chorava, a Bíblia diz que aquele que sai chorando voltará trazendo seus feixes. Na obra missionária eu aprendi isso. Eu aprendi a regar o campo onde Deus nos põe com lágrimas, a regar o jardim onde Deus nos coloca com lágrimas, a pedir a Deus com o coração totalmente quebrantado. E essas lágrimas derramadas ali, elas vão ser transformadas em um novo tempo de bênção e de alegria para nós. Amém? Para terminar então, capítulo 61, verso 3 do livro de Isaías, ele diz: a todos os que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Nosso Deus é um Deus que transforma circunstâncias. Nosso Deus é um Deus que transforma tristeza em alegria. Nosso Deus é um Deus que transforma situações que parecem não ter mais possibilidade de saída em esperança para nós. A minha oração é que nesta pandemia, que para muitos parece que não tem saída, é um tempo de dores, de lutos, é dizer: vamos confiar no Senhor e chorar diante de Deus, porque Deus é poderoso para transformar as nossas lágrimas depositadas nele, no seu odre, transformá-las em um novo tempo de alegria e de bênção para nós. Que o Senhor prepare isso para nós, para que vivamos uma nova realidade na sua presença. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, ore nesta noite. Olha, Senhor. Ó Deus de glória, nós te agradecemos, Pai,
louvamos, te bendizemos. Recolhe nesta noite todas as nossas lágrimas no teu odre. Transforma as nossas dores em alegria. Muda as nossas vestes de luto em vestes de louvor e de alegria. Muitos de nós, ó Deus, choramos, e há tristezas que vêm segundo Deus para um propósito em nós, que é a tristeza que nos conduz ao arrependimento. Essa é boa, Senhor, nós te agradecemos por ela, mas essa tristeza circunstancial, as lutas que vivenciamos, como Davi viveu, o Senhor contou os passos de Davi, o Senhor contou cada caminho que Davi passou, cada vale atravessado, e o Senhor recolheu todas as suas lágrimas e mudou a história de Davi e o abençoou. Deus, que o Senhor faça algo tremendo na nossa vida e na nossa história. Hoje nós semeamos com lágrimas, mas nós colheremos o vinho, nós viveremos o júbilo, nós viveremos o regozijo. Senhor, nós cremos nisso, Pai, como nas bodas de Caná da Galileia, em que faltou vinho, o Senhor transformou água em vinho. Transforma as nossas dores em alegria, transforma o nosso lamento em festa, transforma as nossas lágrimas em júbilos, em vinho. Coloque-as numa taça de ouro e nos serve na presença dos nossos inimigos. Que o Senhor seja honrado e glorificado em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Vamos colocar de pé. Que o Senhor te fortaleça, te abençoe, te dê graça e que Ele faça algo novo em nós. Continuamos a orar pela igreja do Senhor. Nós já voltamos nos nossos cultos presenciais. Só falta o povo voltar para a igreja. Amém, irmãos? Orar para o povo de Deus. Desperte. Jesus está voltando, né? E muitos de nós às vezes não nos apercebemos, como a Bíblia diz, em Lucas capítulo 21 diz: para que vossos corações não estejam sobrecarregados de glutonaria, de bebedice, cuidado desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, não se aperceberam, começou a chover, veio o dilúvio e morreram. Então, certamente que o tempo em que estamos vivendo é um tempo em que muitos de nós cristãos precisamos estar apercebidos, buscar a Deus, orar, clamar ao Senhor. Ainda a pandemia não acabou na Europa, não só pela pandemia, mas pela salvação da nossa alma. Nós precisamos buscar a Deus. Vamos orar para que Deus desperte a sua igreja, para que Deus desperte o seu povo e também salve mais vidas. Amém? Oremos. Senhor, nós nesta noite mais uma vez, ó Pai, colocamos diante de Ti a Tua igreja, Senhor. Oramos, ó Deus, nesta noite em nome de Jesus, para que Tu abençoes a Tua obra nesta nação, para que Tu abençoes a Tua obra neste país, que o Senhor venha despertar cada um de nós, que o Senhor venha nos conduzir ao caminho de busca, de quebrantamento, uma vida de entrega ao Senhor, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos fortaleça, nos sustente, ó Deus, esteja conosco nos caminhos que trilharemos, que o Senhor nos livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Continua abençoando, Deus Pai, a Tua igreja, a Tua obra neste país. Nós oramos, Senhor, entregamos e confiamos nas Tuas mãos, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe.
em nome